Olá, bom dia. Está no ar mais uma edição do programa Conexão Potiguar. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. Durante o horário de verão, nós estamos indo ao ar às 6 da manhã. Logo que terminar o horário de verão, voltamos ao nosso horário habitual às 7 da manhã de segunda a sexta-feira. A reprise, você já sabe, acompanha-se pelo www.potiguarnoticias.com.br, o portal de notícias do Jornal Potiguar Notícias, o portal do Rio Grande do Norte. Durante essa semana inteira, você vem acompanhando a programação da Band e vê que a Band está de olho na folia, porque vivemos a micareta, o Carnatal, e Priscila Freire está dando um show aí de olho na folia. Então, você que não for se decidir não ir às avenidas, poderá acompanhar confortavelmente da sua casa o Carnaval fora de época na cidade do Natal. No programa de hoje, nós temos o prazer de receber Francisco de Araújo Fernandes, que é presidente da Anoreg no Rio Grande do Norte. Francisco Araújo Fernandes, muito obrigado por estar conosco. Tudo bem com você? Tudo bem. Bom dia. Eu que agradeço aqui a presença por estar aqui mais uma vez. É um prazer recebê-lo. Queria que você... Outro dia eu conversava com os amigos sobre a Anoreg e as pessoas não sabiam o que era a Anoreg e eu tinha que explicar. Então eu vou pedir para você explicar para todo o Rio Grande do Norte o que é a Anoreg. A Anoreg, ela é uma sigla, né, que significa Associação dos Notários e Registradores do Rio Grande do Norte. Ela tem uma sede em cada estado, então a Anoreg PB, a Anoreg RN, a Anoreg PE e por aí vai. E a sede que funciona em Brasília. Essa instituição, ela congrega todos os cartorários, vamos assim dizer, essa nomenclatura que já foi abolida pela Constituição, mas que ainda não saiu das nossas cabeças. Então, ela congrega todos os notários e registradores, que seria a nomenclatura que vem sendo definida pela Constituição. Então, embora seja a Constituição fala de notários, mas popularmente as pessoas não conhecem assim, né? Não Chamam conhecem. de cartorários, né? Exato. Na verdade, a nossa lei, que foi regulamentada pela Constituição, ela define como sendo notários e registradores, né, que são profissionais do direito e por aí vai, notários de fé pública. Isso depois da Constituição, né? Porque Exato. Antes os cartórios, as pessoas se tornavam quase que por herança, né? Exato. Essa profissão vinha porque o pai foi, porque o avô, como herança familiar, não era assim? Exato. Não havia aquela exigência do concurso público, né? E a Constituição, na verdade, ela cristalizou isso, ela passou a exigir, né, que o ingresso na atividade notarial de registro que fosse através de concurso público de provas e títulos. Perfeito. E como hoje, para se entrar, você precisa ter concurso público. E no Rio Grande do Norte, me parece que há um atraso nesse processo, parece que está um déficit de notários, é isso? Exato. Nós temos um concurso que iniciou em 2012. Infelizmente, isso é algo que não é do Rio Grande do Norte, em quase os estados da federação que acontece concurso, sempre há esses atrasos. Normalmente, quando é o primeiro concurso pós-94, eu falo pós, que é justamente quando a nossa atividade foi regulamentada, né, pela Constituição, que se deu em 94, com a Lei Federal 8935. Então, normalmente, quando é o primeiro concurso pós-94, como é o caso nosso, ele tende a retardar um pouco pelos recursos, né, pelas insurgências dos candidatos, por um motivo ou outro. E aqui nós temos uma demanda, né, um déficit, segundo o edital, de 119 serventias, que estão funcionando, porém, com interinos, aguardando a vinda de um titular aprovado nesse concurso. A interinidade significa que não está legalizado, em definitiva. Exato. Alguém que está ali representando, está naquela atividade para que ela não pare, né, a questão da continuidade do serviço público, mas que está ali provisoriamente. Perfeito. E há municípios no Rio Grande do Norte que estão descobertos desse serviço? Sim. Nós temos os municípios, principalmente os pequenos, na verdade, na sua grande maioria estão funcionando de forma provisória com interinos, embora legalmente investidos para aquela função naquele momento. Cada município está automaticamente habilitado a ter um cartório ou ele precisa de ter um número X de habitantes, uma demanda Y? Não, diferentemente da comarca, né, que para ser comarca tem todos aqueles requisitos, né, aqui no estado, 10 mil habitantes, né? Isso. No município, basta que seja um município que aí sim já é a necessidade de se criar um serviço de notas e de registro. E esse serviço, ele é um serviço público, é um serviço privado?
Exato, a grande celeuma, né, que se discute, que se fala, mas a nossa Constituição, a nossa própria Lei 8935, que a regulamentou, o serviço ele é essencialmente público, na sua Constituição, no seu início, ele é público. Entretanto, a execução desses serviços é delegada a um particular, que ingressa por concurso público. Por isso que a natureza mista, pública na Constituição e na prática no exercício privada, mas ele não desnatura mesmo assim o serviço como sendo público. Na verdade, ele é público e privado. Privado só na execução. Na execução, na essência, público. Na essência, público. A Constituição, na verdade, para a nossa atividade, ela não deixou uma faculdade para as concessionárias, como existe para as concessionárias e para as permissionárias de serviço público. Ela exigiu que esse serviço público fosse delegado a um particular. Então, é uma exigência da Constituição, ou seja, não é uma faculdade como é para as outras situações. No cartório, além do notário, tem vários colaboradores. Esses colaboradores não precisam necessariamente se submeter a concurso público, é isso? Claro. E aí é onde começa a parte privada, né? Ou seja, a Constituição, o concurso público, as provas, os títulos, essencialmente público. Na hora que você vai executar, o gerenciamento financeiro administrativo da serventia é do titular. E aí ele contrata a quem ele quiser, né? E aí ele pode fazer um procedimento de escolha interno, mas não é obrigatório. Perfeito. Fernandes, pedir licença aos senhores, nossos telespectadores. Estamos conversando hoje com o presidente da ANOREG no estado do Rio Grande do Norte, Francisco de Araújo Fernandes. Vamos a um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que continua conosco. Está no ar o programa Conexão Potiguar, um programa do jornal Potiguar Notícias. Neste programa, na edição de hoje, nós estamos conversando com o presidente da ANOREG no estado do Rio Grande do Norte, Francisco de Araújo Fernandes, que está explicando aqui para os nossos telespectadores como é que funciona o serviço dos cartórios, não somente no estado do Rio Grande do Norte, mas em todo o país. Nós vamos ao Momento Veredas com Clésio Brezeguelos e voltamos na sequência com o Francisco Araújo Fernandes. Lembro que eu visitei o Veredas e pude comprovar as palavras do Clésio Brezeguelos. É com você. Bom dia, Pinto Júnior. Bom dia aos telespectadores. Esta aqui realmente é uma casa que é um exemplo ainda mais aprofundado do que é a integração da arquitetura e engenharia para com a natureza e os recursos naturais. É um terreno que tem uma diferença de nível do fundo até a cabeceira de quase 2 metros. É um terreno que tem 3 grandes mangueiras que não estão no centro do terreno, mas ocupam posições laterais e frontal do terreno. E para poder construir essa casa, nós tivemos que usar um artifício de recuo de alguns ambientes e adiantamento de outros. E os taludes que vocês podem ver são taludes aproveitados para trazer mais graça e beleza e não quebrar o encaminhamento normal da ventilação. É uma casa que, sem dúvida alguma, jamais vai precisar de um condicionador de ar, de uma ventilação forçada, porque ela tem o trânsito livre para o vento reinante no local. Ela trouxe junto consigo o conceito da varanda, do alpendre, para que você pudesse ter no ambiente uma temperatura mais amena. Você tem uma sequência das árvores para com a varanda e o interior da casa. Como vocês podem observar, ou puderam observar nas imagens, nós temos aqui uma casa aberta para a natureza, totalmente aberta para a natureza, com grandes portas, grandes vãos, e a natureza adentra o ambiente. Isso é um conceito de vida que traz conforto, mas também gera economia. Economia de eletricidade por conta da ventilação constante e economia de energia elétrica para com as lâmpadas, porque a luminosidade chega cedo à sua casa e vai embora mais tarde. Esta é mais uma casa feita com o conceito Veredas de urbanizar. É com você, Pinto Júnior. Obrigado, Clésio Brezeguelos, criador do conceito Veredas de urbanizar. No programa de hoje, nós estamos conversando com o presidente da ANOREG no estado do Rio Grande do Norte, Francisco de Araújo Fernandes. Fernandes, neste bloco eu queria que você nos explicasse o que é o sistema público de selo de autenticidade. O que é isso? Exato. Todos os serviços, né, que você busca em cartório, ele recebe um selo. Esse selo visa, na verdade, da segurança, né, da autenticidade daquele documento, né?
para dificultar a ação, né, de falsários, a adulteração do documento, por aí vai. Esse selo, ele guarda o número que está vinculado àquela serventia, àquele cartório. Pois bem, até então, existia um número que a consulta era muito restrita somente à empresa, que você teria que requerer uma consulta e sentia uma dificuldade grande por parte dos órgãos públicos que recepcionavam aquele documento, por parte e aí a Corregedoria, né, nos abençoou, vamos dizer assim, aqui deste Estado, né, referendou, né, e normatizou, permitindo que essa consulta se torne pública, de modo que muito em breve, creio que em dias agora, 5 a 10 dias, qualquer cidadão, qualquer órgão público vai poder ter a certeza de que aquele selo que foi colocado naquele documento é daquela serventia ou não é. Por quê? Porque ele vai acessar a internet, se ele não tiver um iPhone, se tiver iPhone, vai ter um aplicativo lá que ele vai fazer a leitura e vai dizer, olha, aquele selo com aquela numeração pertence àquela serventia ou não pertence. E aquele selo, ou seja, ele está atrelado àquele ato. Então, vai ter, na verdade, esse grande benefício, né, para todos nós. Isso significa desburocratizar? As pessoas não precisarão ir ao cartório? Exato. Pode acessar? Pode. Há uma grande dificuldade, por exemplo, as delegacias, a DENARC, por exemplo, tem muita dificuldade em identificar aquele documento. Teria que fazer uma consulta, isso levava dias, né? Hoje, com esse novo sistema, na verdade, não só os órgãos públicos, né, mas a qualquer um, estando com o iPhone, né, do seu lado, ele vai ter acesso a fazer a leitura daquele documento. Isso aí dá segurança jurídica, né, entre as partes. A certeza de que aquele documento é daquela serventia. A internet, qual o papel da internet no mundo dos cartórios? Além dessa questão de verificar a autenticidade de forma instantânea, tem claro. outros ganhos? Claro, tudo. Hoje a internet ela faz parte não só, né, acho que de todos nós, a nossa atividade não ficaria excluída desse processo. A internet, por exemplo, ela permite um intercâmbio de informações, de cumprimento de decisões, de encaminho de documentos, de certidões pelo meio digital, né, através da certificação digital. Então, a internet hoje é tudo. As informações hoje são, né, elas são como se diz, elas correm, né? Não se permite mais que você circule com papel, que leva dias, meses e por aí vai. Além do extravio, né? Do extravio. Os cartórios hoje, que eles têm, historicamente, guardavam os livros em papel, isso hoje é digitalizado? A obrigatoriedade de guardar ad eterno, sim. Mantém, né? Mantém, mas a digitalização hoje, sim, ela é obrigatória. Você tem que manter, inclusive, além da digitalização, você tem que manter um backup diário, tem que ter um sistema que possa lhe dar segurança, além daquelas máquinas, outra forma de você guardar aqueles arquivos de forma eletrônica. Papel de segurança obrigatória. O que é isso? O papel de segurança obrigatório, que na verdade é uma extensão desse selo de autenticidade, inicialmente o Banco Central dispôs para todos os cartórios de civil esse papel de segurança, que é um papel com um logotipo, com todo desenhado, com as cédulas, com a numeração, só que isso deixou de acontecer, né? E aí voltamos a usar o papel comum, né? O papel comum, que aí, na verdade, ele facilita a ação daqueles que querem adulterar aquele documento, né? Então, encontra uma certa facilidade. Esse papel de segurança, ele vai ter uma numeração, como tem no selo. Evita fraude. Evita fraude. Ele vai identificar, através daquela numeração, que aquele papel foi expedido, aquele documento que está naquele papel foi expedido naquela serventia. Ou seja, pelo mesmo sistema de consulta do selo, você vai ter também o papel de segurança. Ele vai identificar que aquela numeração pertence àquele cartório. Perfeito. Vou pedir licença a você, Fernandes, e aos nossos telespectadores. Faremos mais um rápido intervalo comercial e voltaremos em 1 minuto. De volta ao programa Conexão Potiguar. Hoje estamos conversando com Francisco de Araújo Fernandes, que é presidente da Anoreg no Rio Grande do Norte. Fernandes, eu queria que você compartilhasse com os nossos telespectadores, porque em vários municípios você vê o primeiro cartório, o segundo cartório. Qual a missão do primeiro cartório? Qual a missão do segundo cartório? Eles têm a mesma função? Se diferenciam em quê? Vamos lá. Nos municípios pequenos, normalmente há um só cartório. Esse, sem sombra de dúvida, ele faz todos os serviços, né, cartorários, não há nenhuma dúvida.
Em todo o estado, todos os cartórios fazem notas. O que é notas? Todos os cartórios, sem sombra de dúvida, você vai poder se dirigir para fazer uma procuração, uma autenticação, um reconhecimento de firma, uma escritura, um testamento, né? Por aí vai. Você não vai ter dúvida de você bater na porta errada. Todos irão fazer esse serviço, irão executar esse serviço. Entretanto, os cartórios passam a guardar algumas privatividades. Então, onde existem 2 cartórios, por exemplo, como é o caso de São Gonçalo do Amarante, como é o caso de Parnamirim, né? São José do Mipibu, né? Por aí vai. Esses cartórios, o primeiro cartório, ele guarda notas, como todos, né? E aí ele vem o registro de imóveis, né? Que seria o primeiro cartório, e o registro de títulos e documentos de pessoa jurídica. Isso seria a privatividade do primeiro cartório. O segundo cartório, né, que comunga também com notas, né, há uma comunhão de notas, executa notas, mas tem a privatividade do registro civil, das pessoas naturais e do protesto de títulos. Aonde tem 3 cartórios e aí já vai sofrendo uma nova divisão. Vai dividindo os serviços. Né, de acordo com a complexidade da cidade. No caso de Natal tem, eu nem sei quantos tem. Natal nós temos 7 cartórios, 7 e mais 2 distritos. Qual a diferença de cartório para distrito? A diferença aqui em Natal seria como se fosse uma extensão daqueles cartórios. Sim. O distrito, na verdade, de Igapó e de Ridinha, cada um executa notas e faz o ato de registro civil das pessoas naturais. Tanto de Ridinha quanto o de Igapó, respeitando lá uma divisão entre zonas. Nova forma de recolhimento do FCRCPN. Pois é, o FCRCPN é o Fundo de Compensação dos Registradores Civis das Pessoas Naturais, que é justamente aquele serviço que você paga um pouco a mais por aquele serviço para que aquele valor seja depositado e repassado, né, para uma conta específica e em seguida será rateado para cada cartório que executou atos gratuitos. Antes, o sistema era recolhido da seguinte forma, um depósito em conta. Isso gerava uma demanda, uma dor de cabeça, um controle, né, muito grande, um trabalho intenso. E a Corregedoria nos proporcionou, né, novamente, por um ato, né, normativo, que esse recolhimento fosse feito pelo cartório, após receber as partes, e através de um boleto bancário. Esse boleto nos dá maior segurança, né? Tanto a fiscalização, né, quanto aos cartórios, de forma que você vai ter, na verdade, um relatório já pronto, à sua disposição, sem você precisar executar 2 ou 3 trabalhos, incorrendo muitas vezes em erros. E usando também a internet. Que agiliza. Exato. Hoje você chega lá na internet, você implanta lá as informações, ele dá o relatório e já lhe dá o recolhimento. Sistema Integra Brasil. O Sistema Integra Brasil era algo tão sonhado aqui por nós, do Estado do Rio Grande do Norte, aqui da Corregedoria, do próprio Tribunal de Justiça, né? Algo que a gente já vinha trabalhando há mais de 2 anos e se tornou possível agora com um convênio que foi muito recentemente assinado, né? O convênio 034, salvo a memória, de 2014, onde o Tribunal de Justiça firma um convênio com a Anoreg-BR, a Anoreg-RN, né? E celebra esse convênio que, na verdade, ele consiste num sistema de intercâmbio de informações entre os órgãos do Poder Judiciário e os serviços de notas de registro do Rio Grande do Norte. Estou vendo que o seu léxico vocabulário em relação aos notários, ele traz palavras poucos comuns no dia a dia das pessoas. Eu lhe pergunto, e serviços poucos comuns também, há treinamento dos notários, as pessoas que trabalham e trabalham neste segmento, eles têm um treinamento de vez em quando para atualizar? Porque essa legislação também, você está trazendo, a última vez que nós conversamos, tem itens aqui que você não tinha trazido, ou seja, é um serviço vivo, dinâmico. Claro. Como é que se dá o treinamento dos colaboradores, dos titulares? Na essência, não há um rigor com relação ao treinamento. Na verdade, aquela pessoa que ingressa naquela serventia, ela vai ser treinada pelo próprio titular ou por uma pessoa que ele designar. Entretanto, aqui no nosso estado, nós costumamos fazer treinamentos, cursos, 3 a 4 cursos por ano.
nessa missão árdua, né, é difícil de fazer com que os colegas fiquem mais perto, né, dos procedimentos uniformes, vamos dizer assim. Há uma carência, sim, de mão de obra. Há uma dificuldade muito grande de você... Há muita gente buscando emprego, mas há pouca gente qualificada. Muito menos, vamos dizer assim, na nossa área. Esse seu depoimento a gente escuta de outros segmentos. Isso dá para entender que a educação no Brasil ainda é um desafio muito grande. Muito grande. Temos muita dificuldade. A gente, na verdade, aposta no servidor, no inscrevente, e muitas das vezes a gente não corresponde pela falta de qualificação. No Rio Grande do Norte ganhou vários IFs nos últimos anos. Saímos de 2 ou 3 para um projeto de 23. Algum desse tem cursos que possam ser aproveitados pelos cartórios? Não se assuste com o que eu vou lhe dizer. Eu ingressei na UFRN, né, por lá, né, em matemática, depois em direito, e você não existe uma cadeira de direito notário de registro. Então, no próprio mundo acadêmico não existe. No mundo acadêmico, né? No próprio curso de direito não existe. Há algumas outras instituições que hoje, na verdade, já desenham cursos, disciplinas próximas, mas não na essência. Caberia um curso da iniciativa privada, numa faculdade de iniciativa privada para... Sim, com certeza. Notários? Com certeza. E com demanda, creio que com demanda... Vamos abrir esse debate aqui, falar com o Tiago Rebolo, que é o nosso produtor, para conversarmos sobre os diretores de faculdades, sobre essa possibilidade. Francisco de Araújo Fernandes, queria agradecer a sua presença aqui no programa Conexão Potiguar. Acho que podemos contribuir com o telespectador acerca desta profissão que é a profissão de notário, ou como diz as pessoas, de cartorário. Muito obrigado, lhe passo o Jornal Potiguar Notícias, está nas melhores bancas. Muito obrigado por mais uma vez. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha, tenha um ótimo e produtivo dia e de olho na folia. Até mais, tchau.